Nossa, eu nunca imaginei que uma doença, sabe, uma doença vergonhosa, seria o começo da minha libertação. Às vezes, as piores feridas levam a gente para os melhores caminhos. Boa tarde, meus queridos. Sou a vovó Beatriz, hoje com 85 anos, e vou contar uma história que guardei no fundo do meu coração por muito tempo. Antes de começar, se você tá curtindo esse vídeo, por favor, já deixa seu joinha e se inscreve no canal, tá bom? Tô curiosa para saber de onde você tá me assistindo hoje. Deixa aí nos comentários o nome da sua cidade. Eu nasci em 1940, numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde todo mundo se conhecia. Sabe como é? Um lugar onde as notícias corriam mais rápido que o vento e os segredos duravam menos que o sereno da manhã. Eu cresci acreditando no amor verdadeiro, sabe? Aquele dos contos de fadas que minha mãe me contava antes de dormir. Me casei bem jovem, com 19 anos, com o Ricardo. Um rapaz bonito, trabalhador e super respeitado na comunidade. Ele era 5 anos mais velho que eu e trabalhava como vendedor. Viajava para a capital, para Sampa, pelo menos 2 vezes por mês. Ia comprar mercadoria para a loja do pai dele. Nos primeiros anos, nossa vida era um sonho, gente. Construímos nossa casinha, simples, mas tão aconchegante. Com um jardinzinho na frente, onde eu cuidava das minhas rosas coloridas. Tivemos 3 filhos, um atrás do outro. O Lucas, em 1960, a Júlia, em 1962, e o caçulinha, o Mateus, em 1965. Eu cuidava da casa e das crianças com todo o amor do mundo. E ainda dava umas aulinhas de costura para as moças do bairro para ajudar nas despesas. Aprendi a costurar com a minha avó e tinha um jeitinho especial para criar vestidos que as mulheres da cidade adoravam. A vida seguia seu curso, com as alegrias e as dificuldades normais de uma família jovem, né? O Ricardo era um bom pai. Brincava com as crianças quando estava em casa. Sempre trazia umas surpresinhas das viagens. Eu me sentia feliz, realizada, mesmo com aquele cansaço de cuidar de 3 crianças pequenas. Nos domingos à tarde, íamos todos à missa. Depois a gente passava na casa dos meus sogros pro almoço de família. Era uma rotina simples, mas que me dava uma segurança, sabe? Mas foi em 1967, quando eu tinha 28 anos, que comecei a notar umas mudanças no comportamento do Ricardo. Ele começou a chegar cada vez mais tarde das viagens. Dizia que o trabalho estava exigindo mais tempo, que precisava fechar uns negócios importantes. As viagens para a capital, que antes duravam 2 ou 3 dias, passaram a se estender por uma semana inteira. Quando ele estava em casa, parecia distante, sabe? Impaciente com as crianças, irritado com coisinhas que antes ele nem notava. O cheiro de perfume diferente nas camisas dele era sutil, mas meu coração de mulher sabia reconhecer os sinais. Mesmo assim, eu preferia acreditar nas desculpas dele, engolir minhas dúvidas junto com o choro silencioso que eu derramava quando todo mundo já estava dormindo. Afinal, éramos uma família respeitada na cidade. Tínhamos 3 filhos pequenos. O que as pessoas iriam dizer? O que seria de nós? Numa tarde de domingo, depois da missa, a dona Cida, nossa vizinha de anos, me chamou discretamente num cantinho da praça da igreja. Ô Bia, querida, tá tudo bem com você e o Ricardo? Faz tempo que não vejo vocês 2 juntos na missa. Aquela pergunta, aparentemente inocente, me atingiu como uma flecha. Meu Deus, será que o povo já estava comentando? Será que já tinha boato sobre o Ricardo na cidade? Eu engoli em seco. Forcei um sorriso e respondi que ele estava só muito ocupado com o trabalho, viajando mais que o normal. Foi nessa mesma semana que comecei a sentir um mal-estar esquisito. Primeiro, achei que fosse só cansaço. O peso de cuidar de 3 crianças pequenas sozinha na maior parte do tempo. Mas a febre que vinha e ia, as dores pelo corpo que não passavam, me fizeram procurar o Dr. Maurício, médico da família e amigo de longa data dos meus pais. Dr. Maurício me examinou com cuidado, fez várias perguntas que me deixaram sem graça, sobre minha vida íntima com o Ricardo, sobre a frequência das viagens dele. Pediu uns exames de sangue que não eram tão comuns naquela época em cidade pequena. Tive que ir até a cidade vizinha, que era maior, para poder fazer. A espera pelos resultados foi angustiante. Uma semana inteira imaginando o pior. Quando voltei no consultório do Dr. Maurício para pegar os resultados, eu percebi na hora que alguma coisa estava errada. Ele me olhou com uma mistura de compaixão e constrangimento que fez meu coração apertar. Beatriz,
Preciso te falar uma coisa delicada. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Seus exames indicam que você está com sífilis. Naquele momento, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Sífilis. Eu sabia o que era. Uma doença vergonhosa, de gente promíscua, de mulher da vida, como eu, uma mulher casada, mãe de 3 filhos, que só conheceu um homem na vida, podia estar com sífilis? A resposta era óbvia e dilacerante. Ricardo, o Dr. Maurício, coitado, vendo meu estado de choque, tentou me explicar com todo jeitinho. Falou que a doença era causada por uma bactéria e que a transmissão era principalmente por relação íntima. Ele disse que tinha tratamento, sim. Umas injeções de penicilina, que eu ia precisar tomar lá no postinho, e que era muito importante tratar logo, para não ter problema depois. E claro, que o meu marido também precisaria se tratar. Voltei para casa naquele dia como uma sonâmbula, carregando os papéis dos exames dobradinhos dentro da bolsa, como se fossem uma bomba prestes a explodir. As crianças estavam na escola, menos o pequeno Mateus, que ficava com a minha mãe de manhã. Aproveitei a casa vazia para chorar. Chorei todas as lágrimas que estavam presas. Chorei de tristeza, de vergonha, de raiva. Como o Ricardo pôde fazer isso comigo? Com a nossa família? Me expor a uma doença tão estigmatizada que podia me marcar para sempre naquela cidade pequena onde todo mundo se conhecia e falava da vida dos outros. O Ricardo estava viajando, como sempre, e só voltaria no dia seguinte. Passei aquela noite em claro, pensando em como ia confrontar ele. Eu deveria gritar, chorar, pedir explicação, ou simplesmente mostrar os papéis dos exames e deixar que ele mesmo tirasse as conclusões? Minha cabeça girava com as possibilidades, com o futuro incerto que se abria na minha frente. Na manhã seguinte, levei as crianças para a escola, como sempre, tentando manter uma aparência de normalidade, apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Pedi para minha mãe ficar com o pequeno Mateus por mais tempo, dizendo que eu precisava resolver uns assuntos importantes. Ela percebeu que algo estava errado, mãe sempre sabe, né? Mas respeitou meu silêncio. O Ricardo chegou em casa no início da tarde, trazendo, como sempre, presentinhos para as crianças e um tecido bonito para mim, desses que ele sabia que eu gostava para fazer vestido. O sorriso dele desapareceu quando viu meu rosto sério, meus olhos inchados de tanto chorar. O que aconteceu, Bia? Alguém morreu? Ele perguntou, largando as sacolas na mesa da cozinha. Eu tirei os papéis do exame da gaveta, onde eu tinha guardado, e estendi para ele, sem dizer uma palavra. O Ricardo pegou, confuso, e começou a ler. Eu vi o rosto dele passar da confusão para o choque e depois para o medo. Ele conhecia aquele nome, sífilis. Ele sabia o que significava. Bia, eu posso explicar. Começou ele, com a voz trêmula. Explicar o quê, Ricardo? Explicar como você traiu não só a nossa confiança, os nossos votos, mas também colocou a minha saúde em risco? Como você pôde? Minha voz saiu mais alta do que eu queria, carregada de toda a dor e indignação que eu sentia. Ele tentou negar no início, claro, como todo homem faz quando é pego. Disse que devia ter algum engano nos exames, que não entendia como aquilo podia ter acontecido. Mas diante da minha firmeza, da certeza nos meus olhos, ele finalmente desmoronou. Sentou na mesa da cozinha, escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar como uma criança. Entre soluços, ele confessou. Confessou que tinha se envolvido com 2 mulheres na capital, uma garçonete do restaurante onde ele costumava almoçar e a secretária de um cliente importante. Disse que eram só uns casos sem importância, que nunca tinha deixado de me amar, de amar nossa família, que não sabia que estava doente, que nunca imaginaria me contaminar com uma coisa dessas. Cada palavra dele era como um punhal no meu coração. Cada desculpa, cada tentativa de minimizar o que ele tinha feito só aumentava a minha dor e a minha determinação. Enquanto eu ouvia, alguma coisa dentro de mim se transformava. A Beatriz ingênua, submissa, que aceitava tudo em nome da família, da aparência, estava morrendo. E uma nova Beatriz começava a nascer, mais forte, mais decidida. Você vai comigo amanhã no posto de saúde para começar o tratamento, eu disse, com uma voz que nem parecia a minha de tão firme. Nós vamos tratar essa doença porque temos 3 filhos para criar. Mas não pense que as coisas vão continuar como antes. Algo se quebrou entre nós, Ricardo, algo que não tem mais conserto. Ele implorou, prometeu mudança, jurou que nunca mais ia me magoar, mas eu já não ouvia mais.
As promessas vazias não podiam apagar o que tinha acontecido. Não podiam devolver a confiança que foi destruída. Naquela noite, dormi no quarto das crianças, deixando ele sozinho na nossa cama. Um arranjo que se tornaria frequente nos dias que se seguiram. No dia seguinte, começamos o tratamento no postinho. As injeções de penicilina eram doloridas, mas nem de longe tão dolorosas quanto a vergonha que eu sentia cada vez que entrava naquele lugar. Eu, Beatriz, filha de família respeitada, professora de costura, agora era só mais uma paciente com uma doença venérea. Inventei uma história sobre uma infecção no sangue para justificar minhas idas frequentes ao posto, mas eu sentia que as enfermeiras sabiam a verdade, que me olhavam com pena ou com julgamento. Foi durante essas semanas de tratamento, enquanto o Ricardo continuava suas viagens de trabalho, agora mais curtas e com telefonemas diários, numa tentativa desesperada de reconquistar minha confiança, que comecei a traçar um plano. Eu não ia ser uma vítima para sempre. Eu não ia aceitar viver uma vida de aparências, fingindo que estava tudo bem quando meu coração estava em pedaços. Eu merecia mais. Meus filhos mereciam mais. E foi assim, meus queridos, que uma doença vergonhosa se tornou o primeiro passo da minha libertação. Mas essa é só a primeira parte da minha história. Se você quer saber como eu consegui me reerguer, como transformei minha dor em força para criar meus filhos sozinha e construir uma vida nova, não deixe de assistir à próxima parte. E lembre-se, às vezes o que parece o fim de um sonho é só o começo de uma realidade muito melhor. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Não se esqueçam de deixar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se identificar com essa história. A gente é mais forte quando compartilha nossas dores e vitórias. Enquanto eu seguia com o tratamento no postinho, algo dentro de mim se fortalecia a cada dia. Aquelas injeções dolorosas de penicilina pareciam não só combater a bactéria no meu sangue, mas também injetar uma coragem nova no meu espírito. O doutor Maurício, sempre um querido, me garantiu que com o tratamento completo eu ficaria totalmente curada, sem sequelas físicas. Mas as sequelas emocionais, essas ninguém podia curar com uma injeção. Comecei a observar o Ricardo com outros olhos. Pequenos detalhes que antes passavam batido, agora saltavam à vista. Os telefonemas que ele recebia e ia atender longe de mim. O jeito como ele olhava o relógio o tempo todo quando estava em casa, como se estivesse ansioso para ir embora. O jeito que ele brincava com as crianças, sem a mesma alegria, sem a espontaneidade de antes. Estava claro que mesmo depois de descoberto, ele continuava vivendo sua vida dupla. Numa tarde, enquanto eu arrumava o paletó que o Ricardo ia usar numa reunião importante no dia seguinte, encontrei um papelzinho dobrado no bolso de dentro. Eu nunca fui de fuçar nas coisas dele, mas algo me empurrou para abrir aquele papel. Era um recibo de uma joalheria, datado de 3 semanas atrás. Um recibo de um conjunto de brincos e colar de pérolas. Meu aniversário tinha sido 2 meses antes. E o Ricardo tinha me dado um corte de tecido, como sempre. Aquelas joias, com certeza, não eram para mim. Guardei o recibo exatamente onde eu tinha achado e continuei meus afazeres como se nada tivesse acontecido, mas minha mente, nossa, fervilhava. Para quem seriam aquelas joias? Para a garçonete ou para a secretária que ele tinha mencionado? Ou seria uma terceira mulher que ele nem sequer tinha confessado? A dúvida me corroía, mas ao mesmo tempo acendia em mim uma chama de determinação ainda mais forte. No domingo seguinte, depois da missa, eu tomei uma decisão que mudaria o rumo da nossa história. Em vez de voltar para casa com as crianças, pedi que minha mãe as levasse, dizendo que precisava resolver um assunto importante. Caminhei até a casa da Camila, a irmã mais nova do Ricardo. A gente sempre teve uma relação próxima, quase de irmãs de verdade. A Camila tinha 25 anos, era solteira e trabalhava como professora na escola municipal. Era uma mulher inteligente, de opiniões fortes, bem diferente das outras moças da cidade. Quando cheguei na porta dela naquela tarde de domingo, a Camila percebeu na hora que algo grave estava acontecendo. "Bia, o que foi? Você tá pálida. Entra, entra. Vou passar um cafezinho", disse ela, me levando para dentro da sua casinha, sempre arrumada e cheia de livros. Sentamos na cozinha aconchegante, com cheirinho de café fresco e bolo de fubá recém-saído do forno. Minhas mãos trêmulas, segurando a xícara, denunciavam meu estado. Por onde começar? Como contar para a irmã do meu marido que ele tinha me traído e me infectado com uma doença vergonhosa? "Camila, eu preciso te contar uma coisa muito difícil", comecei, sentindo a voz falhar. "É sobre o Ricardo, sobre o nosso casamento." Camila cobriu minha mão com a dela, num gesto de apoio silencioso. E então,
Como uma represa que se rompe, eu deixei a história toda sair. A mudança no comportamento do Ricardo, minhas suspeitas, a doença, a confissão parcial dele e, por fim, o recibo das joias que eu tinha achado. Falei sem parar, com os olhos fixos na xícara de café que esfriava, intocada, com medo de ver julgamento ou descrença no rosto dela. Quando finalmente criei coragem para encará-la, vi algo que não esperava. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto da Camila. Mas não eram lágrimas só de tristeza ou compaixão. Havia algo mais ali. Algo que parecia culpa. Bia. Meu Deus. Me desculpa, disse ela, secando as lágrimas com as costas da mão. Eu devia ter te contado antes. Todo mundo na família percebeu as mudanças no Ricardo, mas ninguém queria se meter, sabe? Diziam que era problema de casal. Mas eu sabia demais. Meu coração acelerou. O que a Camila podia saber que eu não sabia? 2 meses atrás, eu fui para a capital para um congresso de educação. Ela continuou, com a voz baixa, hesitante. Eu estava jantando sozinha num restaurante, quando vi o Ricardo entrar com uma mulher. Eles estavam de mãos dadas, Bia. Ele a tratava com uma intimidade. Beijou ela na frente de todo mundo, sem a menor vergonha. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Ele não me viu. Cada palavra da Camila era como uma facada. A imagem do Ricardo, meu marido, pai dos meus filhos, beijando outra mulher em público, sem qualquer preocupação de ser visto. Aquilo me dilacerava, mas ao mesmo tempo confirmava o que meu coração já sabia. Não eram só uns casos sem importância, como ele tinha dito, era muito mais. Quem era ela? Você conhece? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Não conheço pessoalmente, mas descobri quem é, respondeu Camila, hesitante. Depois que eu vi os dois, fiquei tão em choque que voltei para o hotel sem nem jantar. Mas no dia seguinte, eu voltei no restaurante e perguntei para o garçom sobre eles. Ele me disse que são clientes frequentes, que a mulher se chama Vanessa e trabalha no banco da esquina. Não é nem a garçonete, nem a secretária que o Ricardo mencionou, Bia. É uma terceira mulher. Uma terceira mulher. Uma amante fixa. Não apenas casos ocasionais como o Ricardo tinha confessado. A dor da traição ganhou uma nova dimensão. Não eram só escapadas físicas. Era um relacionamento paralelo, contínuo, onde ele investia tempo, dinheiro e emoção. As joias caras do recibo provavelmente eram para ela. Para essa tal de Vanessa. Há quanto tempo você acha que isso está acontecendo? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Pelo que o garçom deu a entender, eles frequentam o restaurante há pelo menos 1 ano, respondeu Camila, visivelmente desconfortável por ter que me dar essa informação. 1 ano. O Ricardo levava uma vida dupla há pelo menos 1 ano. Todas as viagens longas, os atrasos, as desculpas, tudo fazia sentido agora. Enquanto eu cuidava dos nossos filhos, lavava as roupas dele, preparava suas comidas favoritas. Ele construía outro relacionamento. Como se tivesse direito a 2 vidas, 2 amores. Por que você não me contou antes, Camila? Perguntei, sem acusação na voz. Só uma tristeza profunda. Eu devia ter contado, Bia. Me perdoa, ela respondeu, apertando minha mão com força. Quando voltei da capital, eu procurei o Ricardo e confrontei ele. Ele me implorou para não te contar. Disse que era só uma aventura que estava para acabar, que amava você e as crianças mais que tudo. Disse que ia te magoar à toa. Eu quis acreditar nele. Quis acreditar que meu irmão não seria capaz de destruir a própria família por uma aventura. Cometi um erro terrível. E agora você está sofrendo ainda mais por causa do meu silêncio. Estranhamente, eu não senti raiva da Camila. Ela também tinha sido enganada pelo Ricardo, manipulada pelas mentiras convincentes dele. Ele sempre teve esse dom, de fazer as pessoas acreditarem no que ele dizia, de parecer sincero mesmo quando mentia descaradamente. O que você vai fazer agora? Camila perguntou, com a preocupação nítida nos olhos. Olhei pela janela da cozinha para o quintal florido da Camila, onde um beija-flor visitava as flores de hibisco. Tão pequeno, tão frágil, mas tão determinado em seguir seu caminho. Algo naquela imagem me tocou fundo. Primeiro, eu vou terminar meu tratamento. Vou me curar completamente dessa doença, respondi, com uma calma surpreendente tomando conta de mim. Depois, eu vou confrontar o Ricardo, com tudo o que eu sei, não só sobre a doença, mas sobre essa mulher, a Vanessa, sobre as joias, sobre a vida dupla que ele leva há tanto tempo. Você vai deixar ele? Perguntou Camila, direta como sempre. Eu ainda não sei, Camila. Tenho 3 filhos pequenos.
Não tenho renda própria suficiente para nos sustentar. Na nossa cidade, uma mulher separada é vista como fracassada, como inadequada. Seria muito difícil recomeçar aqui. Você pode contar comigo, Bia. Pro que você precisar, disse Camila com uma convicção que me comoveu. Saí da casa da Camila naquele domingo com o coração pesado, mas com uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Eu não seria mais enganada. Não aceitaria mais mentiras nem meias-verdades. Eu merecia respeito, transparência, honestidade. Nos dias que se seguiram, eu elaborei cuidadosamente como ia confrontar o Ricardo. Não seria num impulso, no calor do momento. Seria uma conversa planejada, onde eu manteria o controle e não me deixaria manipular por suas desculpas ou promessas vazias. A oportunidade surgiu na sexta-feira seguinte. O Ricardo tinha voltado de mais uma viagem de negócios e anunciou que ia passar o fim de semana em casa, para dar atenção para a família. As crianças estavam animadas com a presença do pai, especialmente o pequeno Mateus, que sempre sentia mais a falta dele. Depois que as crianças foram dormir, preparei um café e chamei o Ricardo para a gente conversar na cozinha. Ele pareceu apreensivo, provavelmente esperando mais cobrança sobre a doença, sobre o tratamento que ele vinha fazendo de má vontade. Ricardo, eu sei sobre a Vanessa, disse eu, sem rodeios, observando atentamente a reação dele. O choque no rosto dele foi imediato. Ele empalideceu, abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos agarraram a borda da mesa como se buscassem apoio. Como você? Ele gaguejou, finalmente. Isso importa? O importante é que eu o sei. Sei sobre o relacionamento de vocês há mais de um ano. Sei sobre as joias caras que você comprou para ela recentemente. Sei que não são só casos sem importância como você me fez acreditar. É uma vida paralela, Ricardo. Uma traição contínua, deliberada, planejada. Ele parecia um animal acuado, os olhos se movendo rapidamente, como se procurasse uma rota de fuga. O suor brotava em sua testa, apesar da noite fresca. Bia, eu posso explicar. Começou ele, a mesma frase vazia de sempre. Não, Ricardo, você não pode explicar, eu o interrompi, mantendo a voz baixa para não acordar as crianças. Não existe explicação que justifique o que você fez. Não existe desculpa para a forma como você traiu nossa confiança, nossos votos. Como colocou minha saúde em risco. Foi um erro, eu sei, disse ele, a voz embargada. Mas eu posso mudar, Bia. Eu posso ser o marido que você merece. Por favor, pensa nas crianças. Elas precisam do pai. Ah, o velho apelo às crianças. Como se elas fossem escudos para protegê-lo das consequências dos seus atos. As crianças precisam de um pai presente, honesto, confiável, respondi. Não de alguém que vive uma mentira. Que tipo de exemplo você está dando pro Lucas? Que os homens podem trair, mentir, enganar suas esposas? É isso que você quer que seu filho aprenda? Ele baixou a cabeça, derrotado. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, o Ricardo parecia verdadeiramente arrependido. Não apenas com medo de ter sido descoberto. O que você quer que eu faça? Perguntou, a voz quase um sussurro. Era a pergunta que eu esperava, e para a qual eu já tinha uma resposta clara. Eu quero que você escolha, Ricardo. Ou você termina definitivamente com a Vanessa e todas as outras mulheres, se dedica à nossa família, faz terapia para entender por que se comporta assim, ou a gente se separa. Eu não vou mais viver na dúvida, na desconfiança. Não vou mais me submeter a humilhações ou a riscos à minha saúde. Você me daria outra chance? Mesmo depois de tudo? Ele perguntou, um vislumbre de esperança nos olhos. Eu respirei fundo. Era a pergunta mais difícil. Eu não sei se um dia vou conseguir confiar totalmente em você de novo, Ricardo. A confiança, uma vez quebrada, é como um vaso de cristal que se estilhaça. A gente pode até colar os pedaços, mas as marcas sempre vão estar lá. Mas eu tô disposta a tentar. Pelas crianças. Pelo que a gente construiu. Contanto que você esteja disposto a fazer mudanças reais, profundas, e não só promessas vazias. Ricardo estendeu a mão sobre a mesa, tentando alcançar a minha, mas eu a recolhi sutilmente. Ainda não estava pronta para esse gesto de reconciliação. Eu escolho vocês, Bia. Eu escolho nossa família. Eu vou terminar com a Vanessa. Com todas elas. Eu vou me dedicar a reconquistar sua confiança, a ser o marido e o pai que vocês merecem. Palavras bonitas, sem dúvida. Mas eu já tinha ouvido palavras bonitas antes. Desta vez eu precisaria de ações. Veremos, Ricardo. O tempo dirá se você realmente mudou, ou se são apenas palavras ao vento. E foi assim, meus queridos,
que eu enfrentei a verdade completa sobre a traição do Ricardo. Não foi fácil, não foi indolor, mas trouxe uma clareza que eu precisava para tomar as decisões que mudariam o rumo da minha vida. Porque, como vocês vão ver no próximo vídeo, as promessas do Ricardo durariam menos que a névoa da manhã. Por algumas semanas depois da nossa conversa, o Ricardo realmente pareceu mudar. Chegava em casa no horário, passava os fins de semana inteiros com a família, ajudava com as crianças. As viagens para a capital diminuíram, e quando precisava ir, voltava no mesmo dia. Ligava várias vezes enquanto estava fora. Atencioso, como nos primeiros anos de casamento. Eu comecei a pensar que, talvez, apenas talvez, a gente pudesse reconstruir nossa vida juntos. O tratamento para a sífilis tinha terminado. Os exames mostravam que eu estava curada. As feridas físicas estavam fechadas. E eu tentava permitir que as emocionais também cicatrizassem. Não era fácil. A confiança é como uma teia de aranha delicada. Leva tempo para ser tecida, mas basta um sopro para destruí-la. Numa manhã de sábado, em setembro de 1967, estávamos todos em casa. Era aniversário de 7 anos do nosso Lucas, o primogênito. Tínhamos planejado um almocinho especial, com bolo de chocolate, o favorito dele. O Ricardo tinha prometido que a gente ia passar o dia no rio, pescando e nadando, uma coisa que o Lucas adorava fazer com o pai. Estávamos terminando o café da manhã quando o telefone tocou. O Ricardo atendeu e sua expressão mudou na hora. Disse que precisava sair, que era uma emergência no trabalho. Um cliente importante que tinha chegado de surpresa na cidade. Eu vi o brilho de decepção nos olhos do Lucas, que já estava com a roupa de banho por baixo da camiseta, ansioso pelo dia especial com o pai. Mas é o aniversário do Lucas, argumentei, sentindo a velha desconfiança voltar como uma sombra indesejada. Eu sei, respondeu Ricardo, já pegando as chaves do carro. Vou resolver isso o mais rápido possível e volto pra gente passar a tarde no rio, prometo. O Lucas segurou as lágrimas, tentando parecer forte, como o pai sempre dizia que um homem devia ser. Tudo bem, pai. Eu entendo, disse ele, com a vozinha embargada que partiu meu coração. O Ricardo saiu apressado, sem nem olhar para trás. Tentei animar as crianças, dizendo que o pai voltaria logo, que ainda teríamos tempo de ir ao rio. Fiz jogos com eles, contei histórias. Tentei fazer daquela manhã algo especial, mesmo sem a presença do Ricardo. Mas a sombra da ausência dele pairava sobre nós. As horas passaram. 12:00, 1:00, 3:00. E nada do Ricardo. Nenhum telefonema, nenhum recado. O sol já começava a descer no horizonte quando eu percebi que ele não voltaria a tempo da nossa ida ao rio. O rostinho desanimado do Lucas era um espelho da minha própria desilusão. Às 6:00, sem notícias do Ricardo, decidi levar as crianças para um passeio na praça e depois tomar sorvete na sorveteria do seu italiano. Eu não ia permitir que a ausência do pai arruinasse completamente o aniversário do meu filho. Estávamos sentados na sorveteria, as crianças entretidas com seus sorvetes coloridos, quando a Sandra, esposa do farmacêutico, entrou com o filho. Ao me ver, sua expressão mudou, como se tivesse visto um fantasma. Acenou de um jeito sem graça e sentou o mais longe possível de nós. Aquela reação me intrigou. A Sandra sempre foi amigável comigo. A gente sempre parava para conversar quando se encontrava na rua ou na igreja. O que teria causado aquele desconforto todo? Seria possível que ela soubesse da minha doença? O Dr. Maurício seria incapaz de quebrar o sigilo médico, eu tinha certeza. Mas numa cidade pequena, os segredos têm pernas curtas. Voltamos para casa, já era noite. As crianças foram para a cama, exaustas do dia de brincadeiras, mas felizes, apesar da ausência do pai. Sentei-me na sala, bordando para manter as mãos ocupadas enquanto minha mente vagava entre preocupações e suspeitas. 11h e nada do Ricardo. 00:30. 1:00. Foi quando ouvi o barulho do carro parando em frente de casa. Em vez de correr para abrir a porta como antigamente, eu permaneci sentada, com o bordado no colo, esperando. Ricardo entrou, cambaleando um pouco, cheirando a bebida e a perfume feminino. Ao me ver sentada na sala àquela hora, ele se assustou. Bia, ainda acordada? Pensei que estivesse dormindo, disse ele, tentando disfarçar a surpresa. Como eu poderia dormir sem saber onde você estava, Ricardo? Hoje era o aniversário do seu filho. Você prometeu a ele um dia especial. Ele esperou por você até não aguentar mais manter os olhos abertos.
Ricardo desabou no sofá, passando as mãos pelo rosto cansado. Foi uma emergência de trabalho, Bia, já te expliquei. O cliente apareceu de surpresa. Tive que levar-lo para jantar, discutir negócios. Até 1 da manhã. E esse cheiro de perfume de mulher também faz parte dos negócios? Perguntei, mantendo a voz baixa para não acordar as crianças, mas carregada de uma indignação que eu não conseguia mais conter. Ricardo me olhou, surpreso com o meu confronto direto. Antigamente eu engolia minhas suspeitas, aceitava suas desculpas sem questionar. Mas aquela Beatriz tinha ficado para trás. Que perfume? Não sei do que você está falando. Ele desconversou, desviando o olhar. Foi naquele momento que eu tive certeza. As promessas do Ricardo não valiam nada. A suposta mudança não passava de uma farsa, um teatro para me acalmar enquanto ele continuava sua vida dupla. E pela primeira vez, em vez de dor, senti uma raiva fria, calculada. Eu não ia desperdiçar mais lágrimas por um homem que não as merecia. Ricardo, eu vi a Sandra hoje na sorveteria, disse eu, observando sua reação com atenção. Ela agiu de forma estranha, como se estivesse desconfortável em me ver. Vi o pânico cruzar seu rosto por um instante, logo substituído por uma expressão forçadamente neutra. A Sandra? Esposa do farmacêutico? Por que ela agiria assim? Deve ser impressão sua. Talvez, respondi, fingindo concordar. Ou talvez ela tenha ficado constrangida por me ver feliz com as crianças tomando sorvete, enquanto sabia que meu marido estava na capital com outra mulher. Ricardo empalideceu. Do que você está falando, Bia? Tá inventando coisas? Não estou inventando nada, Ricardo. A Sandra tem uma prima que trabalha naquele restaurante que você frequenta na capital. A prima que viu você hoje almoçando e depois jantando com a tal da Vanessa. A mesma Vanessa que você jurou que tinha terminado. A mesma mulher que provavelmente recebeu as pérolas que você comprou o mês passado. Era um blefe, claro. Eu não sabia se a Sandra tinha uma prima na capital, muito menos se o Ricardo tinha estado com a Vanessa naquele dia. Mas a reação dele confirmou todas as minhas suspeitas. Ricardo parecia ter visto um fantasma, os olhos arregalados, a boca aberta em choque. Bia, eu posso explicar. Começou ele, a mesma frase vazia de sempre. Não, Ricardo. Não há mais explicações. Não há mais desculpas. Acabou. O que você quer dizer com acabou? Ele perguntou, a voz trêmula. Nosso casamento acabou. Eu não vou mais viver essa mentira. Não vou mais permitir que você me humilhe, que coloque minha saúde em risco, que faça nossos filhos sofrerem com suas ausências e promessas quebradas. Ricardo levantou-se do sofá, aproximando-se de mim, o desespero evidente em seu rosto. Você não pode estar falando sério, Bia. Pensa nas crianças, no que as pessoas vão dizer. Uma mulher separada nessa cidade. Você sabe como vai ser tratada e como vai se sustentar. Suas aulinhas de costura mal pagam os extras da casa. Era sempre assim. O apelo às convenções sociais, ao medo do julgamento alheio, à dependência financeira, as correntes invisíveis que mantinham tantas mulheres em casamentos infelizes, em situações humilhantes. Eu prefiro enfrentar o julgamento da cidade inteira a continuar vivendo essa farsa, respondi, uma calma surpreendente tomando conta de mim. Quanto ao dinheiro, eu vou dar um jeitinho. Sempre dei. Você não pode me afastar dos meus filhos, ele disse, a voz subindo perigosamente. Eu não pretendo afastar você dos seus filhos, Ricardo. Eles precisam do pai, apesar de tudo. Mas eu não posso mais ser sua esposa. Não dessa forma. Ele se aproximou mais, pegando minhas mãos entre as suas, os olhos suplicantes. Por favor, Bia, mais uma chance. Desta vez eu vou mudar de verdade. Vou procurar ajuda, fazer terapia, o que for preciso. Não destrói a nossa família. Por um breve momento, eu quase fraquejei. Não pelo amor que um dia senti, que agora estava soterrado sob camadas de mágoa e decepção, mas pelo conforto do conhecido, pela segurança material, pelo medo do futuro incerto que me aguardava. Mas então, eu lembrei do olhar de decepção no rosto do Lucas naquela manhã, das noites chorando sozinha, da humilhação de ter contraído uma doença venérea sendo uma esposa fiel, do recibo das pérolas que não eram para mim, das inúmeras mentiras, grandes e pequenas, que teceram uma teia de falsidade ao nosso redor. Não, Ricardo, acabou. Amanhã eu vou para a casa da minha mãe com as crianças. Você vai ter tempo para arrumar suas coisas e sair. A casa é do seu pai, eu sei disso. A gente encontra outro lugar. Você não pode fazer isso, eu não vou permitir. Ele exclamou, levantando a voz, o rosto contorcido de raiva. Foi quando ouvimos um barulhinho vindo da porta da sala.
O Lucas estava lá, os olhos arregalados, o rostinho pálido. Obviamente tinha escutado parte da nossa discussão. Ricardo mudou sua expressão na hora, tentando sorrir para o filho. Lucas, meu filho, o que faz acordado tão tarde? Volta para a cama. Mas Lucas não se moveu. Seus olhos iam de mim para o Ricardo, confusos e magoados. Por que vocês estão brigando? Porque a mamãe disse que a gente vai para a casa da vovó. Antes que o Ricardo pudesse inventar alguma história, eu tomei a frente. Eu não ia mentir para o meu filho. Não ia adicionar mais falsidade à vida dele. O papai e eu estamos tendo uns problemas, meu amor. A gente precisa de um tempo separado para pensar. É por causa daquela mulher? Perguntou Lucas, nos surpreendendo com sua percepção. Ricardo empalideceu. Que mulher, filho? Do que você está falando? A mulher bonita que eu vi com você na cidade grande. Quando fui com o vovô buscar os remédios da vovó, respondeu Lucas, com a inocência da infância que lhe permitia dizer a verdade crua que os adultos tanto se esforçam para esconder. O mundo pareceu parar naquele momento. Ricardo, encurralado pela observação inocente do próprio filho. Eu, descobrindo que até meu sogro, o pai do Ricardo, sabia da traição e acobertava. E o Lucas, meu pobre menino, carregando um segredo pesado demais para seus ombros tão pequenos. Ajoelhei-me na frente do meu filho, segurando suas mãozinhas nas minhas. Tá tudo bem, meu amor. Não é sua culpa. Nada disso é sua culpa. Agora volta pra cama, tá? Amanhã a gente conversa com calma. Lucas olhou para o pai mais uma vez, uma mistura de confusão e decepção nos seus olhos infantis, antes de se virar e voltar para o quarto. O silêncio que se seguiu entre mim e o Ricardo era pesado, carregado de acusações não ditas e verdades dolorosas. Até o seu pai sabe, Ricardo. Até o seu pai participou dessa mentira. Levou nosso filho para a capital e permitiu que ele visse você com outra mulher. É isso que você chama de família? É esse o exemplo que quer dar ao seu filho? Ricardo desabou no sofá de novo, derrotado. Sem mais argumentos ou desculpas. Bia. Eu sou um homem fraco. Não consigo ser o marido que você merece. Talvez seja melhor mesmo a gente se separar. Sua rendição, em vez de me trazer alívio, só aumentou minha decepção. Nem mesmo pelos filhos ele estava disposto a lutar de verdade, a fazer um esforço genuíno para mudar. A decisão que eu tinha tomado momentos antes se solidificou. Não tinha mais volta. Na manhã seguinte, arrumei algumas roupas nossas e das crianças e fomos para a casa da minha mãe. Ela não fez perguntas ao ver meu rosto determinado e os olhos inchados de chorar. Apenas abriu os braços para mim e para seus netos, oferecendo o abrigo e o apoio incondicional que só uma mãe pode dar. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. A notícia da nossa separação se espalhou como fogo pela cidade, como era de se esperar. Os olhares, os cochichos quando eu passava, as conversas que paravam de repente quando eu entrava numa loja, tudo isso era doloroso, mas não tanto quanto a vida de mentiras que eu tinha deixado para trás. O Ricardo fez algumas tentativas de reconciliação, mais por pressão da família e pela vergonha do escândalo do que por amor verdadeiro. Eu me mantive firme. Sabia que se voltasse, seria só uma questão de tempo, até a próxima traição, a próxima mentira, a próxima humilhação. Foi a Camila, irmã do Ricardo, quem me trouxe a notícia que seria o ponto final naquela história e o começo de um novo capítulo na minha vida. Ela veio me visitar na casa da minha mãe, com o rosto tenso, os olhos preocupados. Bia, eu tenho uma coisa para te contar, mas não sei se devo, disse ela, torcendo nervosamente um lenço entre os dedos. Camila, depois de tudo que eu passei, não tem notícia que possa me derrubar, diga o que for. Ela respirou fundo, tomando coragem. A Vanessa está grávida, de 3 meses. O Ricardo está com ela na capital agora, organizando um apartamento para eles morarem juntos quando o bebê nascer. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Não pela traição em si, isso já não era novidade, mas pela crueldade do destino. Ricardo e eu tínhamos tentado ter um 4º filho no ano anterior, sem sucesso. E agora ele teria um filho com outra mulher. Um irmão ou irmã que meus filhos talvez nunca conhecessem. Como você descobriu? Perguntei. A voz quase um sussurro. Minha mãe me contou. Ela está arrasada, Bia. Não pelo escândalo ou pela vergonha, mas porque ela vê que o Ricardo está destruindo não só o seu casamento, mas a relação com os filhos, com toda a família. Ela e meu pai brigaram feio por causa disso. Ela o culpa por ter acobertado o Ricardo todos esses anos, por ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Uma tristeza imensa tomou conta de mim.
não só pela minha dor, mas pela dor de todos os envolvidos. Meus filhos, meus sogros, a Camila, até mesmo a tal da Vanessa, que quem sabe também tinha sido enganada de alguma forma pelo Ricardo. Mas por baixo dessa tristeza, senti nascer algo novo. Determinação. Estava claro que não havia mais volta. O Ricardo tinha escolhido o caminho dele. E agora eu precisava escolher o meu. Não seria fácil. Mas eu tinha minha juventude, minha saúde recuperada, meu talento para costura e, o mais importante, tinha meus 3 filhos, que dependiam de mim para ter uma vida estável e feliz, mesmo sem a presença diária do pai. Camila, disse eu, a voz mais firme do que eu mesma esperava. Eu vou me mudar para a capital. Vou recomeçar lá, onde ninguém me conhece, onde não vou ter que suportar olhares de pena ou julgamento. Eu vou construir uma vida nova para mim e para os meus filhos. Camila me olhou, surpresa, mas vi também admiração nos seus olhos. Você tem certeza, Bia? A capital é tão grande, tão diferente da nossa cidadezinha. Como você vai se virar lá com 3 crianças pequenas? Eu tenho minha irmã Fernanda lá, lembra? Ela já me ofereceu abrigo até eu me estabelecer. E eu tenho minhas mãos, minha habilidade com a agulha. Eu sempre quis abrir meu próprio ateliê de costura. Talvez esse seja o empurrão que eu precisava para realizar esse sonho. Naquele momento, meus queridos, em meio à dor da traição final, da confirmação de que meu casamento estava irremediavelmente acabado, eu senti também uma estranha libertação. Como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas, me permitindo alçar voo em direção a um futuro que, embora incerto, seria autêntico. Seria meu. A decisão estava tomada, mas o caminho para a nova vida não seria fácil nem direto. Haveria muitos obstáculos, muitas lágrimas, muitos momentos de dúvida. Mas também haveria descobertas, alegrias inesperadas e, acima de tudo, a redescoberta da minha própria força, da minha capacidade de sobreviver e prosperar, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas isso é história para o nosso próximo encontro, meus queridos. Não deixem de voltar para saber como eu consegui transformar aquele momento de desespero na oportunidade que mudou completamente o rumo da minha vida. Janeiro de 1968 chegou com aquele calor abafado, típico do verão brasileiro, e com ele, a mudança que transformaria minha vida para sempre. Com 3 crianças, umas malas com o essencial das nossas roupas, minhas máquinas de costura e o coração dividido entre o medo e a esperança, embarquei no ônibus rumo à capital, para Sampa. Minha mãe veio nos levar até a rodoviária, com os olhos marejados enquanto abraçava cada um dos netos. Tem certeza disso, filha? Ela perguntou pela 1000ª vez. A gente pode dar um jeitinho. Você pode ficar aqui comigo. Tenho, mãe, respondi, tentando passar uma confiança que eu não sentia por completo. Aqui não tem mais futuro para nós. Lá pelo menos eu vou ter a chance de recomeçar sem o peso dos olhares e dos comentários. Os últimos meses na nossa cidadezinha tinham sido sufocantes. O processo de separação oficial estava rolando, mas os papéis eram só a formalidade de algo que já estava decidido no meu coração. O Ricardo já estava morando na capital com a Vanessa, que exibia a barriga de grávida sem nenhuma vergonha, segundo os boatos que chegavam até mim. A fofoca corria solta. Alguns me viam como vítima. Outros, como a esposa que não soube segurar o marido. Os comerciantes me olhavam com desconfiança quando eu ia fazer compras, provavelmente preocupados se eu teria como pagar sem o apoio financeiro do Ricardo. Minhas aulas de costura tinham diminuído drasticamente. Algumas mães não queriam mais que suas filhas tivessem aula com uma mulher separada, como se minha situação fosse contagiosa. O dinheiro estava curto, e a pensão que o Ricardo prometeu mandar chegava atrasada, quando chegava. O apito do ônibus anunciou a partida. Abracei minha mãe uma última vez, tentando guardar na memória o cheirinho dela, de lavanda e café. Vou escrever assim que a gente se instalar, prometi. Cuida bem da minha filha e dos meus netos, disse minha mãe ao motorista do ônibus, como se ele fosse o responsável pessoal pelo nosso bem-estar durante a viagem de 6 horas. As crianças estavam excitadas com a aventura. Para elas, a mudança era uma grande brincadeira. Não entendiam direito as circunstâncias que nos levavam a deixar o único lar que já tinham conhecido. O Lucas, com 8 anos, tentava agir como o homenzinho da casa, ajudando com as malas e cuidando dos irmãos mais novos. A Julinha, com seus 6 anos, abraçava firme a boneca de pano que eu fiz para ela. E o Mateus, o caçulinha de apenas 3 anos, alternava entre a empolgação da viagem e perguntas sobre quando a gente ia ver o papai de novo. À medida que o ônibus deixava para trás as ruas familiares, as casas conhecidas, a igreja onde me casei, eu senti um nó na garganta.
Não era só uma cidade que eu estava deixando para trás. Era uma vida inteira, uma identidade. Por quase 10 anos, eu fui a Bia, esposa do Ricardo, mãe de 3, professora de costura, membro respeitado da comunidade. Quem seria eu agora? A viagem foi longa, cansativa. O calor, as estradas esburacadas, as crianças inquietas. Tentei distraí-los com jogos, histórias, musiquinhas. Quando finalmente avistamos os primeiros prédios altos da capital, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que pareciam uma promessa de dias melhores. Minha irmã, a Fernanda, a Fê, nos esperava na rodoviária. O rosto familiar dela foi um farol de segurança no meio daquele mar de gente apressada. Ela tinha se mudado para a capital 5 anos antes, quando casou com o Tiago, um contador que trabalhava num banco importante. Eles não tinham filhos, o que fazia o apartamento de 2 quartos deles espaçoso o suficiente para nos abrigar por um tempo. "Bem-vindos ao novo lar de vocês", exclamou a Fê, me abraçando forte antes de se abaixar para encher cada um dos sobrinhos de beijos. "O Tiago tá preparando um jantar especial para vocês. Tá louco para ver como os sobrinhos cresceram." O apartamento da Fê ficava no 3º andar de um prédio sem elevador, em Pinheiros, um bairro bom, não muito longe do centro. Não era luxuoso, mas era limpo, arejado e decorado com o bom gosto típico da minha irmã. Ela tinha transformado o quartinho de costura dela num dormitório improvisado para as crianças, com colchões no chão e cortinas coloridas separando o espaço para dar um pingo de privacidade. "É temporário, viu?" ela explicou, notando o meu olhar preocupado para os filhos amontoados no espacinho. "É só até você se ajeitar. O Tiago tem uns contatos que podem te ajudar a achar um lugar próprio logo logo." Aquela primeira noite na capital foi estranha. Os sons diferentes, o calor mais intenso, o choro silencioso que eu segurei no travesseiro emprestado para não preocupar minha irmã nem assustar meus filhos. O que eu tinha feito? Será que eu fui precipitada em largar tudo para trás? Como eu ia conseguir sustentar 3 crianças sozinha numa cidade grande e cara? A manhã seguinte trouxe o cheirinho de café fresco e o som animado das crianças explorando o novo ambiente. O Tiago, meu cunhado, já tinha saído para o trabalho, mas deixou um envelope na mesa da cozinha com meu nome. Dentro, encontrei uma quantia em dinheiro que na época parecia uma fortuna, junto com um bilhete. "Para ajudar no recomeço. Sem pressa para devolver. Bem-vinda à família." Aquele gesto de generosidade me emocionou profundamente. O Tiago era um homem reservado, não de muitas demonstrações de afeto. E aquele envelope representava não só ajuda financeira, mas aceitação, o apoio moral que eu tanto precisava. "Ele queria te ajudar desde que soube da separação", explicou a Fê, me servindo um cafezinho. "Ele conhece gente influente na cidade, sabe? Já falou com uns clientes do banco que podem precisar de uma costureira de qualidade." Na primeira semana, me dediquei a conhecer o bairro, a entender como funcionava o transporte público, a achar escolas para as crianças. A Fê me acompanhava quando podia, me apresentando a cidade como se fosse uma velha amiga. Foi ela quem sugeriu que eu começasse oferecendo pequenos serviços de costura ali mesmo no bairro. "Você pode colocar um anúncio no mercadinho da esquina", sugeriu. "Muitas senhoras daqui precisam de ajustes em roupas, cortinas, pequenos reparos. Já é um começo." E assim eu fiz. Criei um cartãozinho simples, mas elegante, oferecendo serviços de costura a domicílio. Beatriz, costureira profissional, ajustes, reparos e roupas sob medida. Coloquei o telefone da Fê como contato e distribuí nos comércios locais. O mercadinho, a padaria, a banca de jornal. A primeira cliente veio 3 dias depois. Dona Neide, uma senhora idosa que morava no 1º andar do prédio vizinho. Ela precisava de ajustes em alguns vestidos que tinham ficado largos depois de uma doença que a fez perder peso. Eu fiz o trabalho com o maior capricho, como sempre. Não só ajustei os vestidos, mas acrescentei pequenos detalhes que os deixaram mais graciosos, mais adequados à nova silhueta dela. Dona Neide ficou encantada. "Menina, você não é só uma costureira, você é uma artista", ela exclamou, se admirando no espelho com um dos vestidos reformados. "Vou contar para todas as minhas amigas do clube de leitura." E ela contou mesmo. Logo o telefone da Fê não parava de tocar. Eram senhoras querendo ajustes, moças querendo vestidos para ocasiões especiais, mães precisando de uniformes escolares para os filhos. Eu trabalhava sem parar, muitas vezes até tarde da noite, depois que as crianças dormiam, costurando na luz do abajur para não incomodar ninguém.
O dinheiro que eu ganhava ainda não era o suficiente para a gente alugar nosso próprio lugar, mas pelo menos eu já podia contribuir com as despesas na casa da Fê e guardar um pouquinho para o futuro. As crianças já estavam matriculadas numa escola pública ali perto e se adaptando bem à nova vida, fazendo amigos, descobrindo os encantos e desafios da cidade grande. Foi o Tiago quem trouxe a notícia que mudaria de novo o rumo da nossa história. Ele chegou em casa uma noite, em março de 1968, com um sorriso enigmático. Bia, lembra da senhora Marlene, cliente do banco que eu mencionei? Aquela que tem uma loja de roupas no centro? Ele perguntou durante o jantar. Eu assenti, lembrando vagamente do nome. O Tiago tinha mencionado várias pessoas que poderiam precisar dos meus serviços. Então, ela está precisando urgentemente de uma costureira para a loja. A antiga funcionária saiu sem aviso prévio e ela está com encomendas atrasadas. Falei de você. Mostrei aquele vestido que você fez para Fê no aniversário dela. Ela ficou super interessada e quer te conhecer amanhã. Meu coração acelerou. Um emprego fixo numa loja de roupas no centro da cidade? Era mais do que eu ousava sonhar naquele momento. Significaria um salário regular, a possibilidade de crescer, a chance de realmente firmar minha independência. Na manhã seguinte, vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que eu mesma tinha feito, inspirado num modelo que vi numa revista francesa. A Fê ia cuidar das crianças enquanto eu ia para a entrevista. Peguei o ônibus para o centro, com o estômago revirando de nervoso, mas determinada a causar uma boa impressão. A Maison Marlene ficava numa rua elegante do centro, entre lojas de sapatos importados e joalherias finas. Era uma boutique pequena, mas sofisticada, com vitrines que exibiam modelos exclusivos, claramente inspirados nas últimas tendências europeias. O tipo de loja onde eu jamais poderia comprar, mas cujas vitrines eu sempre admirei de longe pelo bom gosto e elegância. Dona Marlene era uma mulher imponente, nos seus 50 e poucos anos. Cabelos perfeitamente tingidos de castanho, maquiagem impecável, vestida com uma simplicidade elegante que falava de dinheiro antigo e bom gosto. Seu olhar avaliador me percorreu dos pés à cabeça assim que eu entrei. Você é a Beatriz. A costureira que o Tiago mencionou, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Venha aos fundos. Vamos conversar. Os fundos da loja abrigavam um ateliê pequeno, mas bem equipado. 2 máquinas de costura industriais, uma mesa de corte enorme, prateleiras cheias de tecidos finos, sedas, lãs importadas, rendas delicadas. Meus olhos brilharam ao ver tantos materiais de qualidade, tantas possibilidades. O Tiago disse que você é talentosa. E disse também que está recomeçando a vida depois de uma situação difícil, comentou Dona Marlene, me indicando uma cadeira. Não precisa entrar em detalhes pessoais. O que me interessa é sua habilidade com a agulha e sua capacidade de cumprir prazos. Eu me senti grata por sua discrição. Posso mostrar algumas peças que fiz recentemente, ofereci, abrindo a pasta que eu tinha trazido com fotos e alguns pequenos trabalhos. Um lenço bordado, um jabô delicado, amostras de pontos decorativos. Ela examinou tudo com olhos críticos, ocasionalmente balançando a cabeça em aprovação silenciosa. Finalmente, ela apontou para uma pilha de tecidos e um conjunto de moldes sobre a mesa. Este é um vestido que precisa ser entregue em 3 dias. Cliente importante para uma festa de noivado. A costureira anterior deixou só o corte iniciado. Quero ver como você trabalharia nele. Era um teste. E eu sabia que meu futuro dependia dele. Aproximei-me da mesa, examinei o modelo desenhado, um vestido de coquetel elegante, com um corte enviesado que exigia precisão. O tecido era uma seda italiana cor de champanhe delicada e traiçoeira para mãos inexperientes. Posso? Perguntei, indicando a máquina de costura. Dona Marlene assentiu e se afastou, me deixando trabalhar. Por quase 2 horas, eu me perdi no prazer da criação. Esqueci momentaneamente minhas preocupações, meus medos, a incerteza do futuro. Havia apenas o tecido, a agulha, a linha, a transformação de um desenho em uma peça que realçaria a beleza de quem a usasse. Quando finalmente terminei a parte que eu tinha me proposto a fazer, o corpete do vestido com seu drapeado delicado, levantei os olhos e encontrei Dona Marlene me observando, com uma expressão que misturava surpresa e satisfação. Você tem mãos de fada, Beatriz, disse ela, examinando de perto o trabalho. Não é só técnica, é sensibilidade. E isso não se ensina. Senti o rosto corar com o elogio inesperado. Obrigada. Aprendi com a minha avó desde menina, mas sempre estudei por conta própria também, em revistas, livros. O emprego é seu. Ela me interrompeu.
com a decisão rápida de quem está acostumada a confiar nos instintos. Salário mensal. Mais comissão sobre as peças exclusivas. Pode começar amanhã. A alegria que eu senti naquele momento é indescritível, meus queridos. Era mais que um emprego. Era uma validação. Um reconhecimento do meu valor para além dos papéis de esposa e mãe que tinham definido minha existência até então. Era a promessa de independência financeira, de dignidade, de um futuro que eu mesma construiria, com minhas próprias mãos. Sim, posso começar amanhã, respondi, a voz embargada pela emoção contida. Ótimo. Chegue às 8. E Beatriz, acrescentou ela enquanto me acompanhava até a porta. Traga seu taior azul para eu ver melhor. Gostei do corte. A gente podia adaptar para a nova coleção. Saí da Maison Marlene andando nas nuvens. O centro da cidade, que horas antes me parecera intimidador, com seu ritmo acelerado e suas multidões anônimas, agora parecia acolhedor, cheio de possibilidades. Parei numa confeitaria e comprei docinhos para as crianças. Um pequeno luxo para celebrar a boa notícia. Quando voltei para o apartamento da Fê e contei do emprego, as crianças comemoraram do jeito delas. O Lucas perguntando se agora a gente ia poder ter nossa própria casa. A Julinha querendo saber se eu ia fazer vestidos de princesa para ela. E o Mateus simplesmente feliz por me ver sorrir depois de tantas semanas de preocupação. Fê me abraçou forte, com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você ia conseguir, Bia. Sempre soube. Naquela noite, deitada no sofá, cama da sala, depois que as crianças dormiram, refleti sobre o caminho percorrido nos últimos meses. Da humilhação da doença, da dor da traição, do medo do futuro incerto, a esperança que agora florescia. Não seria fácil. Nada na vida é, especialmente para uma mulher sozinha com 3 filhos em 1968, mas pela primeira vez desde que descobri a traição do Ricardo, eu senti que o pior tinha passado, que o horizonte, antes tão escuro, começava a clarear. E foi assim, meus queridos, que uma porta se fechou e outra se abriu na minha vida. O emprego na Maison Marlene foi só o começo de uma jornada que me levaria a lugares que eu jamais imaginei. Mas isso é história para o nosso próximo encontro. O trabalho na Maison Marlene foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Os primeiros meses foram de um aprendizado intenso, não só sobre técnicas de costura mais sofisticadas, mas sobre o mundo da moda, o jeito de lidar com clientes exigentes, a dinâmica de uma loja de alto padrão. Dona Marlene era uma patroa exigente, perfeccionista, que não tolerava erros, mas também era justa e generosa quando reconhecia um bom trabalho. Logo eu percebi que ela tinha construído aquele negócio sozinha, depois de ficar viúva ainda jovem, numa época em que mulheres empresárias eram uma raridade. Talvez por isso, apesar da aparência intimidadora, ela desenvolveu uma espécie de carinho por mim. Via na minha situação, talvez, um reflexo da sua própria luta para sobreviver e prosperar num mundo dominado por homens. Com o salário regular da loja, finalmente consegui alugar um apartamentozinho pra gente. Era um lugar modesto, no mesmo bairro onde a Fê morava. Só 2 quartos, uma sala com cozinha americana e um banheiro, no 4º andar de um prédio sem elevador. Mas era nosso. Um espaço só nosso, onde poderíamos reconstruir nossa vida, criar novas memórias, estabelecer novas rotinas. A mudança aconteceu em junho de 1968. As crianças estavam animadíssimas por terem seu próprio quarto, mesmo que tivessem que dividir o espaço entre os 3. Compramos móveis simples, alguns de segunda mão, outros à prestação. Cortinas, colchas, almofadas. Tudo feito por minhas mãos nas horas vagas, transformando tecidos baratos em peças que davam um toque pessoal, acolhedor, ao nosso novo lar. A vida estabeleceu uma nova rotina. Acordávamos cedo, eu preparava o café e as lancheiras das crianças. O Lucas, com seus 8 anos, já mostrava uma responsabilidade além da idade, ajudando os irmãos a se arrumarem para a escola. Uma vizinha, a Dona Glória, uma senhora aposentada que vivia sozinha, aceitou ficar com o Mateus durante as tardes, já que o jardim de infância dele era só de manhã. Em troca, eu fazia pequenos consertos nas roupas dela e mantinha sua máquina de costura antiga em bom estado. Os dias na loja eram intensos, principalmente quando se aproximavam épocas de eventos sociais importantes ou mudanças de estação. Eu trabalhava das 8 às 18, com 1 hora de almoço que muitas vezes era reduzida quando havia encomendas urgentes. Mas eu não me importava. Cada vestido finalizado, cada cliente satisfeita, cada elogio da Dona Marlene era uma pequena vitória, uma confirmação de que eu estava no caminho certo.
À noite, depois do jantar e dos deveres de casa das crianças, muitas vezes eu ainda trabalhava em peças extras, pequenos concertos para os vizinhos, um vestido simples para uma colega da escola dos meninos, detalhes de bordados para complementar a renda. Eu caía na cama exausta, mas com a satisfação de quem construía, dia após dia, uma nova vida. O Ricardo enviava a pensão das crianças com uma certa regularidade, embora nem sempre no valor completo que tinha sido combinado. Não era o suficiente para o nosso sustento, mas ajudava com as despesas da escola, roupas, pequenos extras. Ele ligava de vez em quando, falava rapidamente com os filhos, perguntava se precisavam de algo. As visitas eram raras. A cada 2 ou 3 meses, ele aparecia num domingo, levava as crianças para um passeio, trazia presentes caros, como se objetos pudessem compensar sua ausência. Em setembro daquele ano, recebi um telefonema inesperado. Era a Camila, irmã do Ricardo, querendo me encontrar. Ela estava na capital para umas consultas médicas e queria aproveitar para me ver e ver as crianças. Marcamos um café numa confeitaria perto da loja depois do meu expediente. Camila parecia abatida, mais magra do que eu me lembrava, com olheiras profundas que a maquiagem não conseguia disfarçar por completo. Depois dos abraços e das perguntas sobre as crianças, ela foi direto ao ponto, como sempre foi o jeito dela. A Vanessa perdeu o bebê, disse ela, baixando a voz, embora estivéssemos numa mesa afastada. Foi no 7º mês. Era um menino. A notícia me atingiu de uma forma estranha. Eu não senti alegria. Jamais desejaria um sofrimento desses a qualquer mulher, nem mesmo aquela que foi cúmplice na destruição do meu casamento. Mas também não senti a tristeza que seria natural. Era como se aquela história já não me pertencesse mais. Como se Ricardo, Vanessa e o bebê, que nunca nasceu, fossem personagens de um livro que eu tinha fechado meses atrás. Sinto muito por eles, respondi, sinceramente. Como o Ricardo está? Camila hesitou, mexendo nervosamente na colher do café. Não tá bem. A perda do bebê foi só o começo. A Vanessa o deixou 2 semanas depois. Voltou para a cidade natal dela, para a casa dos pais. O Ricardo, Bia. Ele tá bebendo muito. Perdeu o emprego na loja do papai. Tá morando sozinho num apartamento pequeno, vivendo de bicos. Uma parte de mim, aquela que ainda guardava mágoas, poderia ter sentido uma ponta de satisfação ao saber que o castelo de cartas que o Ricardo construiu estava desmoronando. Mas a verdade é que eu só senti uma profunda tristeza, não por mim ou por ele, mas pelos meus filhos, que inevitavelmente seriam afetados pela decadência do pai. As crianças não sabem de nada disso, eu disse a Camila. O Ricardo continua sendo o pai deles. E eu quero que eles mantenham uma imagem positiva dele, apesar de tudo. Camila assentiu, com admiração nos olhos. Você sempre foi melhor do que todos nós merecíamos, Bia. Conversamos mais um pouco sobre a família, meu novo trabalho, a adaptação das crianças à vida na capital. Quando nos despedimos, Camila apertou minha mão com força. Se precisar de qualquer coisa, sabe que pode contar comigo, né? Apesar de tudo, a gente ainda é família. Aquele encontro com a Camila mexeu comigo mais do que eu esperava. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade, refletindo sobre os caminhos estranhos da vida. Ricardo, que havia me traído e abandonado, agora estava sozinho, sem emprego, sem a mulher pela qual trocou sua família, sem o filho que esperava. E eu, que tinha chegado à capital arrasada, assustada, sem perspectivas, agora tinha um emprego que amava, um lar modesto, mas acolhedor e, principalmente, a dignidade de quem constrói sua própria história. Não era vingança. Eu jamais desejaria o mal do Ricardo. Era simplesmente a vida seguindo seu curso, distribuindo as consequências conforme as escolhas que cada um faz. Alguns chamam isso de karma, outros de justiça divina. Eu prefiro pensar que a gente planta o que colhe. E o Ricardo estava colhendo os frutos amargos das sementes que plantou. Os meses se passaram e com eles veio o Natal de 1968, o primeiro que passaríamos no nosso novo lar. Não tínhamos dinheiro para grandes celebrações, mas compensamos a falta de recursos com criatividade e amor. Fizemos juntos a decoração da casa. Estrelas de papel colorido, uma árvore pequena enfeitada com bolas que fabricamos usando balões e linha, guirlandas de retalhos de tecido. Preparei receitas simples, mas saborosas, daquelas que minha mãe fazia quando eu era criança. Na véspera de Natal, quando estávamos todos reunidos para o jantar, a campainha tocou. Para nossa surpresa, era o Ricardo. Não o esperávamos. Ele havia dito que passaria o Natal com os pais na nossa cidade natal. Estava visivelmente abatido, mais magro,
com a barba por fazer e olheiras profundas, mas tinha se esforçado para parecer apresentável, vestindo uma camisa limpa e trazendo presentes para as crianças. «Posso entrar?» perguntou ele. Excitante, claramente sem saber como seria recebido. Por um momento fiquei paralisada. Nossa separação oficial tinha saído há pouco tempo e, embora as crianças mantivessem contato com o pai, esta era a primeira vez que ele vinha ao nosso novo lar. Parte de mim queria fechar a porta, proteger o pequeno mundo de paz que havíamos construído longe dele. Mas olhei para os rostos animados dos meus filhos, especialmente do pequeno Mateus, que já corria para abraçar o pai, e soube que não tinha esse direito. «Entra, Ricardo. Estávamos prestes a jantar. Tem comida suficiente se quiser nos acompanhar». O jantar foi estranho, mas não desagradável. Ricardo fez um esforço visível para ser agradável, para se interessar pela escola das crianças, por suas novas amizades, suas atividades. Evitou beber mais que um copo de vinho. Elogiou sinceramente a comida e a decoração da casa. Por algumas horas, quase parecíamos uma família normal celebrando o Natal. Quase. Depois do jantar, quando as crianças foram para o quarto brincar com os presentes novos, Ricardo pediu para conversar comigo a sós. Sentamos na pequena varanda, a noite quente de dezembro envolvendo a cidade em sons distantes de celebração. «Você fez um bom trabalho com este lugar, Bia», disse ele, olhando ao redor com uma expressão que misturava admiração e uma ponta de tristeza. «De verdade. As crianças parecem felizes, adaptadas. Fazemos o melhor que podemos», respondi, sem saber ao certo para onde aquela conversa estava indo. Ricardo respirou fundo, como quem reúne coragem para dizer algo difícil. «Eu quero te pedir perdão, Bia. Não só pelas traições, pela doença, pelo abandono, mas por não ter valorizado o que a gente tinha. Por não ter enxergado a mulher extraordinária que você sempre foi». Suas palavras me pegaram de surpresa. Em todos os meus cenários imaginários de um reencontro com o Ricardo, eu nunca tinha incluído um pedido de perdão genuíno. Raiva, acusações, autopiedade. Isso eu esperava. Mas não essa vulnerabilidade, essa honestidade crua. «Ricardo, eu. Não precisa dizer nada», ele interrompeu, gentilmente. «Não estou pedindo pra gente voltar. Sei que essa ponte já foi queimada. Só queria que você soubesse que eu entendo agora o que joguei fora. E que lamento profundamente. Você merece toda a felicidade do mundo, Bia. E parece que você tá no caminho certo para encontrá-la». Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas observando as luzes da cidade, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, encontrei as palavras que precisava dizer. «Eu te perdoo, Ricardo. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Carregar mágoas só me prenderia ao passado. E meu olhar agora está voltado para o futuro». Ele assentiu, os olhos brilhantes de lágrimas contidas. «Obrigado. Isso significa mais do que você imagina». Naquela noite, depois que o Ricardo partiu e as crianças adormeceram, refleti longamente sobre aquele encontro inesperado. O perdão que ofereci a ele não apagava o que tinha acontecido, não diminuía a dor que ele causara, não justificava suas escolhas. Mas me libertava de um peso que eu nem percebia que estava carregando, o peso do ressentimento, da amargura, dos que povoam a mente de quem sofreu uma traição. O ano de 1969 trouxe mudanças significativas. Dona Marlene, impressionada com meu talento e dedicação, me ofereceu uma promoção, de costureira a assistente de criação. Isso significava não só um aumento de salário, mas a oportunidade de participar do processo criativo, de sugerir modelos, de trabalhar mais diretamente com as clientes na concepção de peças exclusivas. «Você tem olho para moda, Beatriz», disse ela quando me apresentou a proposta. «Sabe o que fica bem em cada tipo de corpo, entende de tecidos. Tem sensibilidade estética. É um desperdício te manter só executando as ideias dos outros». Aceitei a promoção com entusiasmo e uma ponta de apreensão. Era um novo desafio, uma nova responsabilidade, mas também uma validação do meu valor profissional. Um reconhecimento que ia muito além da técnica de costura. Os meses seguintes foram de trabalho intenso e aprendizado constante. Dona Marlene era uma mentora exigente, mas generosa, compartilhando seu conhecimento sobre tendências, materiais, o negócio da moda em si. Comecei a assinar algumas peças da coleção da loja, criações simples, mas elegantes, que refletiam minha estética pessoal. Uma mistura de praticidade e feminilidade, com atenção especial aos detalhes que fazem toda a diferença. As clientes começaram a perguntar especificamente por mim.
apreciando minha abordagem, que valorizava seus pontos fortes e disfarçava o que elas consideravam probleminhas. Não se tratava só de seguir tendências, mas de adaptar a moda às mulheres reais, com corpos reais e vidas reais. Em casa, as coisas também melhoravam gradualmente. O aumento de salário permitiu pequenos luxos, aulas de música para a Julinha, que demonstrava talento para o piano, um curso de natação para o Lucas, brinquedos educativos para o Mateus. Conseguimos trocar alguns móveis, comprar uma televisão pequena, fazer um passeio ao zoológico nos domingos. Não éramos ricos, longe disso, mas nada de essencial nos faltava. O Ricardo, surpreendentemente, tornou-se mais presente na vida dos filhos depois do nosso encontro de Natal. As visitas ficaram mais regulares. A pensão começou a chegar em dia e no valor correto. Soube pela Camila que ele tinha conseguido um novo emprego, estava frequentando reuniões dos alcoólicos anônimos, tentando reconstruir sua vida. Isso me alegrou sinceramente. Não por ele, mas pelos meus filhos, que mereciam um pai presente e equilibrado. Foi no final de 1969, quando a loja fervilhava com os preparativos para a coleção de verão, que recebi uma proposta que mudaria novamente o rumo da minha vida. Uma cliente assídua da Maison Marlene, dona de uma pequena fábrica de roupas femininas, aproximou-se de mim após uma prova de vestido. Beatriz, soube que algumas das peças mais interessantes da nova coleção são criações suas, comentou ela, enquanto eu ajustava a barra do vestido de festa que eu tinha desenhado especialmente para ela. Algumas sim, respondi, concentrada no alinhavo que fazia. Dona Marlene tem me dado essa oportunidade. Tenho observado seu trabalho há meses. Você tem um talento genuíno, um olhar fresco. Minha fábrica está expandindo para uma linha mais sofisticada, e eu preciso de alguém com a sua sensibilidade para liderar a equipe de criação. O salário seria consideravelmente maior que o seu atual, e haveria participação nos lucros das coleções que você desenvolver. Levantei os olhos, surpresa com a proposta inesperada. Era uma oportunidade extraordinária. Mais dinheiro, mais responsabilidade. A chance de ver minhas criações não apenas em peças únicas, mas em uma linha completa, acessível a mais mulheres. É uma proposta muito generosa. Mas eu me sinto leal à Dona Marlene. Eu entendo. Interrompeu ela com um sorriso compreensivo. Pense no assunto. A oferta está de pé. Aqui está meu cartão com o telefone direto do meu escritório. Conversamos quando você estiver pronta. Naquela noite, deitada na cama, depois de um longo dia, com o cartão nas mãos, refleti sobre o caminho percorrido nos últimos 2 anos. Da esposa traída, humilhada e doente. A profissional respeitada, independente, com propostas de emprego de empresárias importantes. Da mulher que temia o futuro incerto. A mãe que agora podia oferecer estabilidade e conforto aos filhos, por seus próprios méritos. A vida tinha um jeito estranho de funcionar. O que parecera o fim de tudo, a traição do Ricardo, a doença, a separação, tinha sido na verdade o começo de uma jornada de autodescoberta, de encontro com minha verdadeira força e vocação. Se eu não tivesse sido empurrada para fora da zona de conforto pela dor, talvez nunca tivesse descoberto do que eu era realmente capaz. E quanto à proposta de emprego? Bem, isso é história para o nosso próximo encontro, meus queridos. O que posso adiantar é que aquele cartão em minhas mãos representava mais que uma oportunidade profissional. Era um símbolo do poder de transformação que existe em cada um de nós, especialmente quando confrontados com os maiores desafios. Se minha história tem tocado seu coração, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que possa estar enfrentando momentos difíceis agora. Às vezes, o que parece nossa maior desgraça pode ser a porta para nossa maior bênção. Como diz aquele velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Até o próximo vídeo, meus queridos. Aqui é a vovó Beatriz, agradecendo por me acompanharem nesta jornada de memórias.